E o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração para me falar com vocês a respeito de pessoas que talvez você esteja nesse lugar. Pessoas que um dia estiveram dentro da igreja e hoje têm caminhado sozinho, que por algum motivo saiu. Eu vou falar aqui, por meio desse vídeo, como alguém que também já esteve nessa situação. De um dia estar no ambiente de uma igreja, uma instituição religiosa, e por razões sair. E o que acontece? Eu entendo quando alguém chega para você e diz, olhe para Jesus. E é fácil a gente olhar para Jesus somente quando a gente encontra o erro do irmão ao lado. Porém, é difícil a gente manter os nossos olhos somente em Jesus quando a gente vê que o erro está no púlpito, no altar, na pregação que é passada ao povo. Porque a gente sabe que muito do que é passado em muitos lugares que se dizem falarem por Deus, coisas que vão contra aquilo que está escrito. E aí que a gente vê muitas pessoas sendo enganadas por ensinos de demônios, sabe? E aí que muitas pessoas saem feridas desse lugar e começam a caminhar sozinho. Começam a sua jornada de peregrino solitário. Mas existe um perigo muito grande em você caminhar sozinho, que é o quê? Nós temos a condição e a capacidade de manter uma comunhão com Deus sozinhos? Temos. Temos sim. Porém, nós oscilamos muito. Existem momentos em que nós estamos bem, mas existem momentos em que nós fraquejamos. Aí tu pensa, se nesse momento em que eu estiver fraco, e se a morte chamar pelo meu nome? Ou se nesse momento em que eu estiver consumando o meu pecado, Jesus vem para buscar a sua igreja. E talvez você diga, mas Raquel, dentro da igreja também somos tentados. Isso é um fato, mas a diferença é que no ambiente da igreja, nós somos a todo instante lembrados que nós somos falhos, da nossa pequenez, da nossa nudez, da nossa fragilidade e miséria, né? E o quanto Deus é bom e misericordioso, e também somos lembrados do juízo de Deus que nos aguarda. Só que talvez você não tenha mais conseguido se encaixar em nenhum local, porque você tem julgado todos os locais, todas as igrejas com um olhar de que nenhuma presta. Mas isso não é verdade. O que você precisa é fazer uma oração, chegar para Deus com sinceridade e dizer, Deus, olha, aquele local que eu saí é uma igreja em que muitas das vezes eu sinto uma carência da tua palavra. É um ensino que carece mais do evangelho, que está mais preso a coisas desse mundo do que propriamente a eternidade, sabe? Que é o que de fato importa, que é a vida do porvir. Me mostre um lugar para onde eu devo ir, porque eu sei que sozinho eu tô bem, mas daqui a pouco eu tô mal, sabe? Paulo vai ter um momento onde ele diz assim, não deixai-vos de congregar como é o costume de alguns, mas estejam juntos, admoestando-nos uns aos outros, porque está perto daquele dia, ou seja, está perto da vinda do nosso Senhor Jesus. Então nós não podemos caminhar sozinhos, nós não podemos seguir nessa caminhada de peregrino solitário, porque nós somos feitos para estar em louvor junto com os irmãos. Tem gente que fala assim, mas Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Isso é um fato. E está alinhados que o Deus criador dos céus e da terra e de tudo o que há não habita em templo feito por mãos humanas, mas também está escrito que onde tiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu me farei presente. Ou seja, quando a igreja ela se junta para cultuar a Deus, ele está ali recebendo o louvor do seu povo. Ele está ali, talvez não para ser a habitação, o templo de pedra ser a sua habitação, mas no momento em que a igreja se junta, ele está no momento de visitação. Ele visita o seu povo e envolve o seu povo com a sua presença. Você sabe que em muitos momentos do seu quarto, no seu secreto, você foi fortalecido em Deus. Mas você também sabe que no momento da adoração, no momento da reunião com os irmãos, no momento do
culto a Deus, você também foi fortalecido. Através da palavra, você foi fortalecido. Através do louvor, você foi fortalecido. Através da exortação. E Deus, Ele está te convidando a voltar para esse caminho, sabe? Peça com sinceridade a Deus. Deus, me mostre um caminho, porque eu não sei para onde ir. E você não vai encontrar perfeição. Talvez você encontre uma igreja que é fiel na palavra, mas é uma igreja que é um pouco mais fria na busca. Talvez seja uma igreja que é muito boa na oração, no louvor, porém deixa a desejar na palavra. Talvez seja uma igreja que seja boa na palavra, seja boa no louvor, mas não tenha o trabalho da libertação, de expulsar os demônios da vida das pessoas. Cara, o fato é, busque a igreja mais próxima da sua Bíblia. Busque a igreja que está mais fiel. E você só vai saber reconhecer a igreja verdadeira a partir do momento que você analisar as escrituras. Mas não caminhe mais sozinho. O Espírito Santo está te convidando a voltar, a regressar ao caminho. E talvez você que nunca foi em uma igreja, e talvez você olhe de volta e diga, olha, eu não concordo com nada que é ensinado, e eu não acredito que eu preciso estar dentro de uma igreja para ter Deus comigo. Você talvez só esteja vendo o lado ruim da história. Infelizmente, de fato, existem pessoas enganadoras, mas existem locais que são genuinamente de Deus. E se você se permite conhecer esses locais, você vai ver que é melhor você caminhar com os seus irmãos que caminhar sozinho. Que existe unção, existe alegria que é liberada pra gente quando a gente está em conjunto com os nossos irmãos em Cristo, do que quando a gente está caminhando sozinho. Até porque no dia que a gente for passar a eternidade com Deus, estaremos com eles. Talvez você não acredite que Jesus vai voltar, talvez você não acredite em Adão e Eva, talvez você não acredite no inferno, mas o ponto é, independente de você acreditar ou não, não muda o que é. É só você pensar, e se os cristãos estiverem falando a verdade, o que será de mim daqui a um tempo? Eu fosse você, eu não pagava pra ver. Eu não pagava pra ver. Eu oro para que Deus alcance o seu coração com o convencimento do pecado, da justiça, do juízo e te mostre o caminho, sabe? Que você tenha forças para regressar o caminho, para seguir por esse caminho de estar em um lugar se fortalecendo junto com os santos. E não santo porque é perfeito, mas santo porque a partir do momento que aceitamos Jesus, nós somos lavados através do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus, eu peço que o Senhor venha alcançar o coração dessa pessoa e que ela tenha forças para voltar para a tua casa. Não necessariamente a casa que um dia ela esteve, mas uma casa em que é a tua vontade para ela estar. Que ela encontre a paz, que ela encontre uma família, que ela encontre irmãos em Cristo Jesus, pessoas das quais ela possa confiar, ela possa pegar na mão e dizer, eu quero ser um só corpo com Cristo. E por consequência nós seremos membros do mesmo corpo. Que o Senhor direcione, meu Deus, essa pessoa a não mais caminhar sozinha. Porque o Senhor não fez a gente para caminhar sozinho, mas para estarmos em sociedade. E sociedade, tanto nos nossos relacionamentos, no dia a dia. O Senhor não quer que a gente se isole. E também o Senhor não quer que a gente se isole dos nossos irmãos. Então que o Senhor lave o coração dessa pessoa, cure o coração dessa pessoa, que o Senhor sare todas as feridas, meu Pai. Se alguém a humilhou, se alguém a feriu, a xingou. Se o próprio ensino, meu Deus, não foi um ensino conforme a tua vontade, feriu essa pessoa, que o Senhor venha fazer com que ela venha ser sarada, ser curada e que ela encontre pessoas de Deus. Senhor, meu Deus, na tua palavra vai estar falando dos cãos gulosos, mas esses cães gulosos, que são pessoas que pregam errado, hão de dar conta para ti. Mas o Senhor também disse que nos daria pastores segundo o teu coração. Então que o Senhor venha nos dar pastores, Deus, santos, puros, retos e irrepreensíveis. E que o Senhor nos ponha como ovelha no caminho desses pastores. Então, chega de caminhar sozinho. Chega de caminhar sozinha. Ó, ovelha. O Espírito Santo, ele está te convocando a voltar ao caminho da congregação.